CBN Campinas. 10h13. Seguimos com o CBN Campinas, falando das consequências desse calorão para nossa saúde física e emocional, Felipe Pereira. Pois Tem gente ficando de mau humor, né, por causa do calorão, mas quando dá pra gente ficar em ambiente refrigerado, ameniza um pouco. Aí sai para fora do ambiente, aí já é tem aquele choque térmico. Agora tem gente que precisa realmente trabalhar, enfim, fazer atividades ao ar livre, ficar mais exposto, e isso sim traz consequências para a saúde, como a gente já trouxe algumas orientações de uma cardiologista ontem aqui no CBN Campinas, mas ainda há dúvidas em relação aos reflexos, principalmente em algumas partes do nosso organismo, como dos rins, que foi uma dúvida inclusive do nosso ouvinte, que a gente vai trazer daqui a pouquinho. Mas antes, deixa eu apresentar a nossa convidada, a médica nefrologista, doutora Agnes Neves, que está conectada aqui com a gente. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Sandra. Bom dia, Felipe. Muito obrigada pelo convite. E nesse período de altas temperaturas é sempre muito importante a gente ter alguns cuidados com a saúde, especialmente com a saúde de quem se afeta com altas temperaturas, que é o rim. E nós falamos ontem muito da questão da ingestão de líquidos, né, da hidratação. E além disso, o que mais é necessário pensando na saúde, né, dos nossos rins? Tem interferências dos hábitos de vida, de alimentação, do nosso comportamento? Com certeza, Sandra. Além da ingesta adequada de líquidos e tentar evitar os períodos de maior calor, então, se puder, evitar se expor ao sol do período de 10 às 16 horas, a gente precisa de uma alimentação também rica em líquidos. Então, dá preferência para frutas, verduras, legumes e evitar os alimentos industrializados, principalmente aqueles ricos em sal. Então, o sal ajuda a desidratar. Então, se a gente puder evitar os alimentos ricos em sal, isso também vai ajudar na hidratação. E por que é considerado agora um período com mais chance ou com mais risco das infecções urinárias? Justamente por conta dessa desidratação, a urina fica mais concentrada. Então, o verão é um período crítico para 3 principais coisas. A primeira delas é o cálculo renal. Então, no verão, a incidência de cálculos renais aumenta em 30%. Isso é muito, considerado o resto do ano. A segunda coisa são as infecções urinárias. Então, a gente aumenta aí em cerca de 20% o diagnóstico de infecção urinária. Então, além da desidratação, que concentra mais a urina e acumula as bactérias, a gente também tem a exposição à atividade física com a roupa ficando suada, piscina, praia, e ficar ali muito tempo com a roupa molhada, principalmente a roupa íntima, úmida. Isso favorece a proliferação de bactérias. E a terceira coisa que a gente precisa se preocupar nesse período é com os nossos idosos. Então, a gente sabe que os centros de regulação da sede dos idosos é diferente. Eles não sentem tanta sede e não conseguem fazer essa regulação. Então, aqueles idosos, principalmente os não tão ativos, a gente precisa oferecer líquidos com maior frequência, porque às vezes eles desidratam e a gente nem percebe. E alguns dos sinais acabam sendo sinais inespecíficos, como confusão mental, sonolência, uma maior fadiga, ele passa mais tempo na cama. Às vezes é só um sintoma de desidratação. E pensando, né, nessa exposição que a gente, né, sente em alguns momentos sede mesmo, você falou aí, né, de estar no ambiente tipo da praia, fica com a roupa molhada, o calor também aí pede uma bebida, às vezes tem o pessoal que vai para as bebidas alcoólicas, elas podem impactar também no funcionamento dos rins? Com certeza, as bebidas alcoólicas, elas desidratam. Então, elas inibem o mecanismo no nosso corpo e acaba favorecendo a desidratação. As bebidas são diuréticas. Então, o ideal é consumir uma quantidade baixa de bebidas alcoólicas
e alternar sempre com água. Então, 1 dose, 2 doses de água. Então, sempre alternar para a gente conseguir a hidratação necessária. Além disso, o álcool pode elevar a pressão arterial, que também é prejudicial, tanto à saúde do coração, dos vasos, quanto à saúde dos rins. Uhum. Aí temos a participação, então, do nosso ouvinte também. Vamos ouvi-lo. Bom dia, aqui é o Edilson, ouvinte da CBN há muitos anos. Eu tenho uma pergunta para a doutora. Eu, quando fico segurando muito a urina, eu sou motorista de aplicativo e eu seguro bastante a urina, começa a me dar alguma sonolência, como se fosse dar uns brancos, alguma coisa assim. Uma sonolência assim fora do normal, quando eu estou segurando a urina bastante tempo, porque como motorista de aplicativo, a gente não tem, às vezes tem hora que a gente está em lugares que a gente não tem lugar para a gente urinar, lugar público, né? Então a gente é obrigado a segurar mesmo, né? Até achar um posto de gasolina ou um lugar adequado para estar fazendo isso. Só que até lá eu me sinto mal, me sinto muito sonolento com isso. É normal? Tem alguma relação, doutora? Normal não é. E o ideal é não segurar a urina. Então, essa é uma das recomendações para evitar a infecção urinária. Às vezes é difícil pelo trabalho, mas o ideal é que não segure. O que pode acontecer é que na hora que a bexiga fica muito cheia, por conta da repressão ali pelo líquido, a gente tem um reflexo no corpo que chama vasovagal. É um reflexo de proteção, de defesa do nosso corpo. E ele pode dar alguns sintomas mesmo. Um deles é sonolência, mal-estar, visão turva, tontura. Então, provavelmente isso que acontece. Mas o ideal é não segurar a urina. Uhum. Aí tem aqui também ouvinte perguntando, né, a questão que falamos da cerveja, né, do que é diurética. No caso da sem álcool, poderia? Sim, poderia, mas também não é o ideal, porque tem outras substâncias. Para hidratação, o ideal mesmo é água. Água com gás, água sem gás, água saborizada, mas o que hidrata de verdade o nosso corpo é a água. O Ricardo, ele diz que bebe bastante água e faz o uso de uma medicação, hidroclorotiazida. E mesmo assim urina pouco. O que pode estar acontecendo? Nesse caso, precisa de uma avaliação médica. A hidroclorotiazida, ela é um diurético, então era para estar fazendo uma boa quantidade de xixi. Então, precisa de uma avaliação para ver se o problema é renal, se o problema é cardíaco, se é a bomba, né? Se é o coração que não está funcionando, que aí não consegue eliminar esse líquido, ou se é o rim que está devagar, não está funcionando adequadamente e não consegue eliminar esse líquido de forma adequada. Então, nesse caso, precisa de uma avaliação médica melhor. O Jonas Silva, ele tem 50 anos, diz que nasceu só com um rim. Por isso ele deve ter um cuidado dobrado? Com certeza. Então, dá para viver normal com um rim só, mas precisa de alguns cuidados. Então, em período de calor, sempre tomar um cuidado redobrado com a hidratação e evitar medicações que podem afetar o funcionamento do rim. A principal delas, que está disponível em todas as farmácias sem receita, são os anti-inflamatórios. Então, evitar o uso de anti-inflamatórios sem uma prescrição médica. Doutora, existe algum recomendado, algum número mínimo recomendado para que a gente possa ir ao banheiro? Quantas vezes a gente tem que fazer xixi por dia? Qual seria? Existe algum padrão nesse sentido? Não, esse padrão não existe de quantas vezes. Tem bexigas que conseguem segurar um pouco mais, tem bexigas que conseguem segurar um pouco menos, e também depende de uma rotina. Nosso corpo se adapta a rotinas. Então, a frequência de vezes que a gente vai ao banheiro não existe um número, porém a frequência noturna existe. Então, é para a gente não ir ao banheiro à noite, se a gente estiver dormindo, né? Se não estiver trabalhando, e se for, no máximo 1 ou 2 vezes.
Se à noite, que é um período que é para o rim concentrar a urina, a gente vai muitas vezes ao banheiro, precisa de avaliação para ver o que está acontecendo. No caso de infecções, é mais comum das mulheres. Isso. As infecções urinárias são mais comuns nas mulheres, porque a gente tem uma uretra mais curta, que é o canal que liga a bexiga ao meio externo. Como a nossa uretra é mais curta, esse canalzinho é mais curto, fica mais fácil das bactérias ascenderem e a gente ter infecção. Uhum. Outro ouvinte também aqui pergunta, ele é ciclista, costuma fazer atividade, né, de longo percurso, leva água, leva isotônico, tem mais alguma orientação que seria importante para ele? Tentar evitar o período de maior calor, né, o de 10 às 16. Fora isso, hidratar bem no dia anterior e no dia seguinte. Aumentar esse aporte de hidratação, porque as atividades físicas extenuantes também liberam enzimas musculares. E para elas serem melhor eliminadas do nosso organismo, precisa de líquido. Se for atividade em água, tudo bem? O sol continua do mesmo jeito, né? Melhora um pouco a sensação térmica, a transpiração. Mas tem que tomar os mesmos cuidados. São muitas dúvidas que vão, inclusive, chegando enquanto a gente está conversando, né? Mas pensando nessa condição relacionada ao clima, é isso mesmo, é a hidratação e a observação do próprio organismo, né? Sobre essas alterações, em que ponto ela realmente acontece, se é durante esse período de calor, ou se estende até para possibilidade de uma avaliação profissional, né, doutora? Com certeza. É muito importante e um dos sinais que a gente precisa prestar atenção para saber se a gente está bem hidratado é a coloração da urina. A gente tem números mágicos, né? Então, o número mágico para a gente beber líquidos é 35 ml por quilo, que dá em média aí 2,5 litros a 3 litros por pessoa, a depender do seu peso. Mas, nesse período de calor, quem faz atividade física, principalmente ao ar livre, quem trabalha em ambientes mais fechados, que não tem ar-condicionado, ou quem trabalha no sol, a gente precisa de uma hidratação maior. E quem vai dar o parâmetro disso é a nossa urina. Então, o ideal ao longo do dia é que nossa urina seja um amarelo clarinho. Então, se eu tô com a urina um amarelo mais citrino, um amarelo ouro ou um laranja, é um sinal de que eu tô desidratado e que eu preciso beber mais água. Então, esse é o sintoma assim, principal que a gente usa como um parâmetro prático, parâmetro ali diário mesmo. A Cidinha, ela pergunta aqui, né? O uso contínuo do medicamento diclofenaco causa problemas renais? Com certeza. O diclofenaco é um anti-inflamatório. Qualquer anti-inflamatório pode causar lesão renal aguda, então uma coisa pontual que acontece ali no uso, ou de maneira silenciosa, uma lesão renal crônica. Então ele pode ocasionar uma doença renal crônica sem o corpo dar sinais enquanto está em estágios mais leves. Então o ideal é para a dor usar analgésico, então medicação só para dor. Deixar os anti-inflamatórios para casos bem selecionados e apenas com orientação. Quero agradecer imensamente a participação, por esclarecer não só as nossas dúvidas aqui, dos nossos ouvintes. As mensagens ainda vão chegando aqui, mas a gente com certeza vai ter mais possibilidades dessa conversa no outro momento. Obrigada pela atenção mais uma vez com a gente, doutora Agnes Neves, é médica nefrologista. Muito obrigada, Sandra, muito obrigada, Felipe. Então, todo mundo com sua garrafinha de água aí do lado para manter uma hidratação, porque está muito quente esses dias. É verdade. Bom dia, Bom Agnes. dia, muito obrigado. Tchau. Tchau, 10h28. CBN Campinas. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis. Superflex Pneus, feitos para os desafios extremos da indústria. Acesse superflex-pneus.com.br.